Você conhece a menina, conhece o lobo, mas você não conhece a verdade por trás do caminho. Esqueça o conto de Ninar. Esta é a história de como a presa se tornou a sobrevivente. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Capítulo 1. A promessa no fio escarlate. A vila do Ramo Sereno acordava com a preguiça de uma gata ao sol. Aninhada num vale fértil, era um emaranhado de casas de madeira escura e telhados de colmo, de onde subiam finos fios de fumaça que se desfaziam no ar límpido da manhã. O som do martelo do ferreiro ecoava como um batimento cardíaco constante, enquanto o aroma de pão recém-assado se misturava ao cheiro de terra úmida e do feno nos estábulos. A vida ali era um ciclo de trabalho e repouso, ditado pelas estações e pela presença intimidadora que a observava de todos os lados, a floresta sussurrante. A floresta era, ao mesmo tempo, a provedora e o terror do vilarejo. De suas entranhas vinham a madeira para as casas, a caça para o inverno e as ervas para os doentes. Mas de lá também vinham os ventos uivantes que soavam como lamentos, as sombras que dançavam de forma inquietante ao entardecer e as histórias contadas em voz baixa sobre criaturas que espreitavam além do alcance da luz das tochas. No centro desse pequeno mundo vivia Elara. Para a maioria, ela era simplesmente Chapeuzinho Vermelho. O apelido, que um dia fora apenas uma brincadeira carinhosa, tornara-se sua identidade. A culpa era do manto de lã escarlate, com seu capuz profundo, que ela usava em qualquer estação. Não era vaidade, mas sim um santuário portátil. A peça foi o último presente de seu pai, um homem cujos olhos tinham a mesma cor do céu de outono, e cujas mãos, habilidosas com o arco e a faca, a ensinaram a ler os segredos da floresta. Ele se fora há 2 invernos, levado por uma febre súbita que nem as mais potentes infusões de sua avó conseguiram curar. O manto, tingido com bagas de sorveira e fios de açafrão selvagem, cheirava a ele, uma mistura de pinho, couro e segurança. Usá-lo era como sentir um abraço fantasma, um lembrete constante de quem ela era e de quem havia perdido. Naquela manhã, a luz do sol que entrava pela janela da cozinha encontrou Elara terminando de amarrar as fitas do capuz. Sua mãe, uma mulher de traços finos e mãos calejadas pelo trabalho, movia-se com uma ansiedade contida, arrumando uma cesta de vime sobre a mesa de madeira rústica. Dentro, pães de centeio ainda quentes, um pote de mel silvestre e pequenos frascos de vidro escuro contendo tinturas de ervas exalavam um aroma agridoce e medicinal. «Leve com cuidado, Elara», disse a mãe, alisando uma dobra no pano que cobria a cesta. Sua voz era suave, mas carregada de uma preocupação que parecia mais profunda do que o habitual. Sua avó não tem estado bem. Esta tosse teimosa não a deixa descansar, e ela parece mais fraca cada dia que passa. Elara assentiu, o coração apertado. Ania, sua avó, não era uma mulher frágil. Era uma rocha, uma herborista cujas veias pareciam carregar a seiva da própria floresta. Ela conhecia o nome de cada folha, a virtude de cada raiz. Vê-la definhar por uma doença misteriosa que resistia a todos os seus próprios remédios era como ver uma montanha desmoronar grão a grão. «Vou pela trilha principal e não vou demorar», prometeu Elara, pegando a cesta. O peso era reconfortante em suas mãos. «É exatamente sobre isso que quero falar». Sua mãe segurou seu braço, e o toque repentino fez Elara encará-la. Os olhos de sua mãe espelhavam a escuridão da floresta. As coisas estão diferentes por lá. Os lenhadores dizem que a mata está mais silenciosa, mais atenta. Os animais estão ariscos, agressivos. Não saia do caminho, não fale com estranhos. Você me entende, Elara? Nenhuma flor bonita, nenhuma clareira ensolarada vale o risco. Vá direto para a casa da vovó. A intensidade do aviso a surpreendeu. Ela conhecia a trilha como a palma da sua mão. Seu pai a levava inúmeras vezes, ensinando-a a identificar o musgo que crescia no lado norte das árvores e a distinguir o canto de um pisco de peito ruivo do de um tentilhão. O medo de sua mãe parecia excessivo.
Antes que pudesse responder, uma figura alta e larga bloqueou a luz na porta. Era Kael, o caçador da vila. Ele assumira o posto após a morte do pai de Elara, um fardo que ele carregava com uma seriedade quase sombria. Seus ombros eram largos como os de um urso, e seu rosto, curtido pelo tempo, era um mapa de cicatrizes finas e rugas profundas. Seus olhos, no entanto, eram a parte mais marcantes. Cinzenos e penetrantes, pareciam ver não apenas o que estava à sua frente, mas também as sombras que se escondiam atrás. Partindo para a casa de Anya, ele perguntou, sua voz um barítono grave que parecia fazer as panelas de cobre na parede vibrarem. Ele não esperou por uma resposta. Tenha cuidado, pequena. A floresta não está para brincadeiras. Ele se aproximou, o cheiro de pinho e metal frio emanando dele. Eu estava na orla norte ao amanhecer. Encontrei rastros que não via há muitos anos, grandes demais para um lobo comum. E havia uma astúcia neles. As pegadas não seguiam uma linha reta, como um animal caçando. Elas circulavam, testavam o terreno, como se estivessem pensando. A mãe de Elara levou a mão à boca, o rosto pálido. Kael continuou, o olhar fixo em Elara. Seu pai me falou sobre as velhas criaturas, aquelas que a maioria pensam serem apenas lendas para assustar crianças. Uma sombra, ele a chamava. Uma fome antiga que caminha sobre 2 ou 4 patas, dependendo de seu humor. Ele dizia que ela era mais esperta que qualquer homem e mais cruel que qualquer inverno. Os avisos de sua mãe não são contos de fadas, Elara. Há algo lá fora e está observando. Um arrepio percorreu a espinha de Elara, frio e afiado. Kael não era um homem de fantasias. Se ele estava preocupado, a ameaça era real. A imagem de uma criatura antiga e inteligente, rondando a mesma trilha que ela estava prestes a percorrer, transformou a floresta familiar em um território desconhecido e hostil. Eu terei cuidado, disse ela, a voz um pouco mais baixa do que pretendia. Vou direto, como a mamãe disse. Kael assentiu lentamente, seus olhos cinzentos ainda avaliando-a. Lembre-se das lições de seu pai. A floresta respeita a sabedoria, não a pressa. E nunca, jamais, confie em uma voz que soa demais no silêncio da mata. Com um último olhar para sua mãe, cujo rosto agora era uma máscara de ansiedade, Elara saiu para o sol da manhã. O manto vermelho balançava atrás dela, uma mancha vibrante contra o verde e o marrom da vila. Ela caminhou com passos firmes em direção à orla da floresta, a cesta balançando em seu braço. As palavras de Kael ecoavam em sua mente, uma nota dissonante na melodia familiar de sua jornada. Mas o sol era quente em seu rosto e a promessa de ver sua avó a impelia para a frente. No limiar entre a segurança da vila e o mistério da floresta sussurrante, ela respirou fundo, empurrando o medo para o fundo de sua mente. Era apenas uma caminhada que ela já fizera centenas de vezes. O que poderia haver de tão diferente hoje? Capítulo 2. Olhos dourados na penumbra. No instante em que Elara passou sob o primeiro arco de galhos entrelaçados, o mundo mudou. O som da vila, o martelo do ferreiro, as vozes distantes, o balido das ovelhas foi engolido por um silêncio denso e verdejante. No instante em que Elara passou sob o primeiro arco de galhos entrelaçados, o mundo mudou. O som da vila, o martelo do ferreiro, as vozes distantes, o balido das ovelhas foi engolido por um silêncio denso e verdejante. A luz do sol, antes ampla e generosa, agora se fragmentava em feixes dourados que perfuravam a copa das árvores como lanças, salpicando o chão de folhas com manchas trêmulas de luz e sombra. O ar ficou mais frio, carregado com o cheiro de terra úmida, decomposição e o perfume resinoso dos pinheiros antigos. Era a floresta sussurrante, e ela tinha sua própria respiração, seu próprio pulso. Ela sentia um arrepio familiar, uma mistura de respeito e afeto. Este era o seu segundo lar. Enquanto caminhava pela trilha bem batida, seus sentidos, aguçados pelos ensinamentos de seu pai, trabalhavam instintivamente. Ela notou a forma como os fetos se enrolavam timidamente longe da luz,
O padrão de um pica-pau martelando um carvalho morto em busca de larvas, o musgo aveludado que crescia mais espesso nas faces das rochas que recebiam menos sol. Ela podia nomear cada árvore pelo farfalhar de suas folhas. O sussurro sedoso dos bétulas, o murmúrio grave dos carvalhos, o gemido agudo dos pinheiros ao vento. Essa familiaridade lhe conferia uma confiança que beirava a imprudência juvenil. Os avisos de sua mãe e de Kael pareciam distantes, palavras de um mundo cauteloso demais, que não compreendia a beleza e a lógica da floresta como ela. A sombra de que Kael falara parecia apenas mais uma história contada ao redor da lareira, um monstro nascido do medo, não da realidade. Ela andava com passos leves e ritmados, cantarolando uma melodia antiga que sua avó lhe ensinava, uma canção sobre as estações e o ciclo da vida. No entanto, à medida que se aprofundava na mata, uma quietude estranha começou a se instalar. Primeiro, ela percebeu a ausência dos esquilos, que normalmente corriam pelos troncos, repreendendo-a com seus estalidos zangados. Depois, notou que o coro dos pássaros havia diminuído para um silêncio quase completo. Até mesmo o zumbido dos insetos parecia ter sido abafado. A floresta não estava em paz, estava prendendo a respiração. Ela parou, a melodia morrendo em seus lábios. Ela apertou a alça da cesta, o calor dos pães se esvaindo. O silêncio era tão profundo que ela podia ouvir o sangue pulsando em seus ouvidos. Um corvo grasnou no alto, um som áspero e solitário que pareceu rasgar o tecido da quietude. E então o silêncio retornou, mais pesado do que antes. Um pressentimento, frio como o toque de aço, começou a subir por sua espinha. Talvez Kael estivesse certo. Foi então que ela ouviu. Ele não surgiu de repente. Pelo contrário, pareceu se materializar a partir das sombras mais profundas, como se a própria escuridão tivesse se unido e tomado forma. Estava parado ao lado da trilha, a uns 20 passos de distância, parcialmente oculto por uma samambaia gigante. Era um lobo, mas diferente de qualquer lobo que ela já tivesse visto em ilustrações ou ouvido em descrições. Era imenso, maior que um pônei, com uma pelagem da cor de carvão e prata, que parecia absorver a pouca luz ao seu redor. Seus ombros eram massivos, uma concentração de poder contido, e sua cabeça era grande e inteligente. Mas foram seus olhos que a paralisaram. Não eram os olhos amarelos e selvagens de uma fera comum. Eram de um dourado líquido e brilhante, como mel derretido sob a luz de uma vela. E neles não havia apenas instinto, mas uma inteligência antiga e penetrante. Ele a observava não como uma presa, mas como um igual, um enigma a ser resolvido. O medo inicial de Elara foi rapidamente substituído por um fascínio aterrorizante. Ela deveria ter gritado, corrido, mas seus pés pareciam enraizados no chão. O lobo deu um passo à frente, saindo completamente das sombras. Seus movimentos eram fluidos e silenciosos, a personificação da graça predatória. E então ele falou. A voz não era um rosnado, nem um som gutural. Era uma voz masculina, baixa e ressonante, com uma clareza que era ao mesmo tempo bela e profundamente perturbadora. Parecia vir não apenas de sua garganta, mas do próprio ar ao redor dela. Uma mancha de verão em meio ao verde outonal, disse a voz, suave como veludo. É raro ver tanta cor e tanta vida se aventurando tão fundo por estes caminhos. Elara piscou, a mente lutando para processar o impossível. Animais não falavam. Aquilo era um truque da luz, um sonho febril. Mas os olhos dourados continuavam fixos nela, piscando lentamente, cheios de uma diversão calma. Você fala, sussurrou ela, as palavras presas na garganta. O lobo inclinou a cabeça, um gesto quase humano. E você escuta. Isso nos torna uma companhia curiosa, não acha? Eu tenho muitas perguntas, e você parece ter muitas respostas não ditas. Por exemplo, o que leva uma jovem tão vibrante a caminhar sozinha por uma floresta que aprendeu a temer estranhos? Sua fala era polida, as palavras escolhidas com um cuidado que sugeria uma mente afiada. Não havia ameaça em seu tom, apenas uma curiosidade genuína que a desarmava.
Elara, que fora advertida a não falar com estranhos, encontrava-se na presença do mais estranho de todos, e tudo o que sentia era uma compulsão de responder. Eu vou visitar minha avó, disse ela, a voz um pouco mais firme. Ela está doente e eu estou levando pães e remédios. Ah, um ato de bondade, nobre. O lobo deu mais um passo lento, diminuindo a distância entre eles. Uma avó doente, isso é uma tristeza. E ela mora muito longe daqui? Ele a estava sondando, extraindo informações com a precisão de um cirurgião. Elara sabia que deveria ficar em silêncio, virar-se e voltar para a vila, mas aqueles olhos dourados a prendiam. Havia uma força neles, uma persuasão hipnótica que afrouxava sua cautela. Ela mora do outro lado da floresta, numa cabana perto do riacho dos Salgueiros, respondeu ela, antes que pudesse se conter. Um brilho de satisfação cintilou nos olhos do lobo, tão rápido que Elara quase não percebeu. A cabana da velha herborista, um lugar tranquilo, mas o caminho é longo e monótono, não é? Sempre a mesma trilha, as mesmas árvores velhas e cansadas. Ele parou a poucos metros dela. Elara podia ver a poeira dançando nos feixes de luz que tocavam sua pelagem escura. Ele não parecia um monstro, parecia magnífico, uma criatura de um tempo esquecido, um rei em seu próprio domínio. Você me parece uma alma curiosa, Chapeuzinho Vermelho, continuou ele. A voz agora um sussurro conspiratório. O uso do seu apelido a chocou, enviando um novo arrepio por sua pele. Como ele poderia saber? Alguém que não se contenta com o caminho batido. Alguém que anseia por ver as maravilhas que se escondem logo além da vista. Ele estava lendo-a, perscrutando sua alma com aqueles olhos de ouro. Ele via a jovem que se sentia sufocada pela cautela de sua mãe. A menina que sentia falta da aventura que seu pai lhe proporcionava. Ele via a semente da rebelião em seu coração e, com em suas palavras, começava a regá-la. Elara permaneceu em silêncio, o coração batendo descompassado. O encontro a deixara abalada, dividida entre o terror instintivo e uma atração inexplicável por aquela criatura enigmática. O silêncio da floresta retornou, mas agora não estava vazio. Estava preenchido pela presença imponente do lobo e pela conversa impossível que acabara de ter. Ele ainda não a havia ameaçado, mas ela sentia com uma certeza arrepiante que estava em um perigo maior do que jamais estivera em toda a sua vida. Capítulo 3. A canção da trilha proibida. O silêncio que se seguiu às palavras do lobo era mais pesado do que qualquer som. Elara sentia-se presa em um momento suspenso no tempo, uma mosca em âmbar, com os olhos dourados da criatura a seguravam cativa. Ele sabia seu nome. Ou, pelo menos, seu apelido. Essa pequena intimidade, falada com tanta naturalidade por uma criatura tão impossível, foi mais chocante do que se ele tivesse rosnado e mostrado as presas. Desarmou-a, forçando uma conexão onde deveria haver apenas pavor. Como você sabe meu nome? Perguntou ela, a voz um fio trêmulo. Um som baixo e ressonante vibrou no peito do lobo, uma espécie de risada sem humor. A floresta tem muitos olhos e ouvidos, pequena. As árvores sussurram, o vento carrega histórias. A história de uma menina com um capuz da cor do sangue de um coração valente é uma melodia que viaja longe. Ele se moveu, circulando-a lentamente, um planeta escuro orbitando um sol assustado. Mas não estamos aqui para falar de nomes. Estamos falando de caminhos, do seu caminho. Ele parou novamente, posicionando-se de forma que a luz do sol que se infiltrava pelas folhas o atingisse de lado, fazendo sua pelagem brilhar como seda negra e seus olhos parecerem duas moedas de ouro recém-cunhadas. Você leva remédios para sua avó, uma nobre missão. Mas diga-me, esses remédios que você carrega são suficientes? A tosse dela já passou? A fraqueza deixou seus ossos? As perguntas eram como agulhas, precisas e dolorosas, cutucando a ferida da impotência que Elara sentia. Ela balançou a cabeça em negação,
os olhos ardendo. Não, ela não melhora. Eu imaginei. A voz do lobo era um bálsamo de falsa simpatia. As curas dos homens são limitadas. Elas lidam com os galhos, mas ignoram as raízes da doença. Mas a floresta? Ah, a floresta guarda segredos mais profundos. Ele fez um gesto com a cabeça para uma bifurcação quase invisível na trilha. Um caminho tão coberto de musgo e era que parecia mais uma toca de animal do que uma passagem. Este caminho que você segue, ele disse desdenhoso, é o caminho do pó e da monotonia. O caminho dos conformados. Seguro talvez, mas sem vida, sem magia. Seu olhar voltou-se para a trilha oculta, mas ali sua voz baixou para um sussurro conspiratório, cheio de promessas. Ali começa a trilha do sol dourado. Um caminho esquecido que a floresta escondeu dos olhos gananciosos e dos corações medrosos. Ela só se revela para aqueles que têm a coragem de procurar algo mais. O coração de Elara começou a bater mais forte, uma mistura de medo e uma curiosidade irresistível. Trilha do sol dourado? Repetiu ela. Nela, continuou o lobo, pintando um quadro com suas palavras, crescem flores que não se encontram em nenhum outro lugar. Flores que brilham com luz própria no crepúsculo e cujo pólen pode acalmar a respiração mais aflita. Mais adiante, você encontraria os arbustos da vida, que dão pequenos frutos vermelhos, tão doces que parecem conter a essência do verão. Dizem que um único fruto pode devolver a força a um corpo cansado. Ele fez uma pausa dramática, deixando a imagem florescer na mente de Elara. Imagine Chapeuzinho Vermelho. Imagine chegar à casa de sua avó não apenas com pães e tinturas amargas, mas com um buquê de luz e um punhado de milagres. A tentação era avassaladora. Em sua mente, a imagem de sua avó, pálida e tossindo na penumbra de seu quarto, foi substituída por uma visão dela sorrindo, as bochechas coradas, segurando uma daquelas flores brilhantes. Seria a heroína, a salvadora, a neta que ousou onde outros se acovardaram. Mas então, como um balde de água fria, as advertências retornaram. O rosto preocupado de sua mãe. Não saia do caminho. Os olhos cinzentos e sérios de Kael. Nunca confie em uma voz que soa doce demais no silêncio da mata. Aquela voz era a definição de doçura e persuasão. Seu pai lhe ensinara a respeitar a floresta, não a desafiar seus segredos mais sombrios. Minha mãe, ela me disse para não me desviar, gaguejou Elara, mais para si mesma do que para o lobo. A criatura pareceu sentir sua hesitação, sua luta interna. Sua mãe lhe deu o conselho da segurança. É o conselho do amor, sem dúvida, mas é o amor que constrói cercas para proteger, não o amor que dá asas para voar. Ele se aproximou um pouco mais, a voz agora íntima e persuasiva. A obediência cega é uma virtude simples para a mente simples, mas a compaixão que ousa quebrar uma pequena regra para alcançar um bem maior, essa, Chapeuzinho Vermelho, é a matéria das lendas. Que história você quer contar à sua avó? A de que você foi uma boa menina e seguiu o caminho de sempre. Ou a de que você foi uma neta corajosa que desbravou o desconhecido para lhe trazer a cura. O dilema a rasgava por dentro. Cada fibra de seu ser, treinada em obediência e cautela, gritava para que ela se afastasse, agradecesse à estranha criatura e continuasse seu caminho seguro. Mas a imagem de sua avó, a promessa de cura, a sedução de ser a portadora de um milagre, aquilo era uma canção poderosa demais para ser ignorada. O lobo não estava oferecendo apenas um atalho. Ele estava oferecendo esperança, a coisa mais potente e perigosa do mundo. Ela olhou para a trilha principal. Era familiar, segura, cinzenta. Depois, olhou para a abertura na vegetação. Parecia escura e incerta, mas de algum lugar lá dentro, ela quase podia jurar que sentia um perfume doce e desconhecido.
"O caminho é perigoso?" perguntou ela, a decisão já florescendo amargamente em seu peito. Os lábios do lobo se curvaram no que poderia ser um sorriso. O caminho para qualquer coisa que valha a pena sempre tem seus desafios. Mas para alguém com seu espírito, será apenas uma aventura. Além disso, você perderá tanto tempo colhendo as flores e os frutos que sua avó terá uma surpresa maravilhosa. A implicação era clara. Ela se atrasaria, mas por um bom motivo. E foi isso que selou seu destino, a permissão implícita para se demorar. Com o coração martelando contra as costelas, uma sinfonia de culpa, medo e excitação, Elara deu um passo para fora da trilha principal. Eu vou por ali, disse ela, a voz mal saindo. Os olhos dourados do lobo brilharam com um trunfo gélido e absoluto, um fogo que não aquecia, apenas consumia. Uma escolha sábia, sua avó ficará radiante. Ele se afastou, recuando para as sombras de onde viera. Corra, pequena flor. O tempo é um caçador implacável, e a velhice não espera por ninguém. Com essa última frase enigmática ecoando em seus ouvidos, ele se virou e desapareceu. Não como um animal que corre, mas como fumaça que se dissipa. Em um piscar de olhos, ele se foi, deixando Elara sozinha na bifurcação, diante de uma escolha que já havia feito. Ela respirou fundo, agarrou a cesta com mais força e mergulhou na trilha proibida, deixando para trás o caminho seguro e toda a sabedoria que um dia lhe fora ensinada. Capítulo 4. Onde as flores têm espinhos. No momento em que Elara entrou na trilha do sol dourado, foi como se tivesse atravessado um véu para outro mundo. A promessa do lobo não era uma mentira. A luz aqui era diferente, mais suave e dourada, como se estivesse sendo filtrada por mel. O ar era espesso com o perfume de flores que ela nunca via antes. Suas pétalas em tons de azul elétrico, violeta profundo e um laranja tão vibrante que parecia arder. Borboletas com asas como vitrais dançavam preguiçosamente de uma flor para outra. Um pequeno riacho corria ao lado da trilha, sua água tão clara que Elara podia ver cada seixo liso e colorido em seu leito. Uma onda de alívio e vindicação lavou seus medos. O lobo estava certo, este lugar era mágico. A cautela de sua mãe e de Kael era o medo do desconhecido, o apego ao que era familiar e sem graça. Aqui estava a verdadeira beleza, o verdadeiro poder da floresta. Sentindo uma alegria eufórica, ela se ajoelhou e começou a colher as flores mais espetaculares, imaginando o rosto de sua avó se iluminando ao vê-las. Cada flor que ela adicionava ao seu buquê improvisado era um argumento a mais para justificar sua desobediência. Isso vai curá-la, pensava ela. Isso vai fazer tudo valer a pena. Ela seguiu o murmúrio do riacho, encontrando os arbustos da vida exatamente onde o lobo dissera que estariam. Pequenos frutos vermelhos, como gotas de rubi, pendiam dos galhos. Ela colheu um, hesitante, e o levou à boca. A explosão de sabor foi celestial, uma mistura de morango, mel e algo mais, algo selvagem e energizante. Ela sentiu um calor se espalhar por seu corpo. Eram reais. O milagre era real. Com as mãos tremendo de excitação, ela encheu um pequeno bolso de seu avental com os frutos, guardando-os como um tesouro. O tempo tornou-se um conceito irrelevante, uma preocupação do outro mundo, o mundo da trilha cinzenta e dos deveres. Aqui ela estava em um sonho. Enquanto Elara se perdia em seu paraíso recém-descoberto, a realidade do plano do lobo se desenrolava com uma eficiência brutal a quilômetros de distância. No momento em que ele se separou da menina, a fachada de carisma e polidez se desfez como uma pele de cobra descartada. A criatura que agora corria pela trilha principal não era um filósofo da floresta, mas a personificação da fome e da intenção assassina. Ele não corria, ele fluía. Músculos poderosos ondulavam sob a pelagem escura, devorando o chão em passadas longas e silenciosas.
Seus olhos dourados não estavam mais cheios de diversão calculada, mas sim de um foco predatório e implacável. A floresta, que parecera prender a respiração para Elara, agora parecia se encolher diante dele. Os pássaros se calavam em seu ninho, os coelhos se enterravam mais fundo em suas tocas. Ele era a sombra sobre a qual Kael havia alertado, uma força da natureza corrompida pela malícia. Cada cheiro, cada som era processado por sua mente antiga. O odor de pinho, o cheiro distante de fumaça de chaminé da cabana de Anya, o cheiro de medo que os animais menores deixavam em seu rastro. Ele não fazia desvios, não se distraía. Ele era uma flecha disparada, e seu alvo estava cada vez mais próximo. De volta à trilha do sol dourado, a beleza começou a azedar. A mudança foi sutil no início. Elara, ao tentar colher uma rosa de um tom carmesim particularmente belo, espetou o dedo em um espinho cruelmente longo e afiado, que parecia ter sido projetado mais como uma arma do que como defesa. O pingo de sangue que brotou em seu dedo pareceu chocantemente escuro contra a pétala vibrante. Ela continuou andando, mas a atmosfera havia mudado. As cores brilhantes das flores agora pareciam febris, quase venenosas. As borboletas, vistas de perto, tinham padrões em suas asas que lembravam caveiras e olhos malévolos. O riacho, que antes murmurava uma canção alegre, agora parecia sussurrar avisos que ela não conseguia entender. Um silêncio inquietante começou a descer novamente, mas desta vez não era pacífico. Era o silêncio de um lugar onde toda a vida pequena e inocente havia fugido. A trilha tornou-se mais estreita, os galhos das árvores retorcidos como dedos artríticos, arranhando seu capuz escarlate. Foi então que ela viu o primeiro sinal verdadeiro de que algo estava terrivelmente errado. Ao lado do caminho, meio escondido sob uma folha de samambaia, estava um pisco de peito ruivo, seu pescoço torcido em um ângulo antinatural, seu peito outrora vibrante agora opaco e sem vida. Não havia sinais de luta, apenas uma morte silenciosa e precisa. O medo, que estivera adormecido sob o encanto, acordou com um sobressalto gelado. O estômago de Elara se revirou. Ela apressou o passo, o buquê de flores agora parecendo pesado e zombeteiro em sua mão. Poucos metros adiante, o cheiro de podridão atingiu suas narinas. Escondida em um emaranhado de trepadeiras espinhosas, estava a carcaça de um cervo. Mas não era obra de um predador comum. O animal não fora apenas morto e comido, fora brutalmente rasgado. A violência do ato evidente na forma como os ossos foram quebrados e a carne espalhada. Era uma matança por prazer, não por necessidade. O terror a atingiu com a força de um soco. A criatura que ela encontrara. A voz suave, os olhos inteligentes, a promessa de cura. Tudo uma mentira, uma armadilha. A beleza da trilha não era um presente, era a isca. Ele a enviava para cá para se distrair, para se atrasar, enquanto ele... Corra, pequena flor, o tempo é um caçador implacável. As palavras dele agora soavam como uma sentença de morte. Ele não estava falando sobre a velhice da avó, ele estava falando sobre si mesmo. Ele era o caçador, e ele estava a caminho da casa de sua avó, indefesa. O pânico tomou conta dela. As flores caíram de sua mão, espalhando-se pelo chão da floresta como gotas de sangue. A cesta de vime bateu contra sua perna enquanto ela começava a correr, tropeçando em raízes e galhos que agora pareciam se esticar para agarrá-la. A beleza enganosa da trilha se transformara em um labirinto de pesadelo. Cada sombra parecia se contorcer, cada farfalhar de folhas era a aproximação da fera. O arrependimento era um gosto amargo em sua boca, queimando sua garganta junto com o esforço de sua respiração ofegante. Ela não era uma heroína, era uma tola, e sua tolice estava prestes a custar a vida da pessoa que ela mais amava. Capítulo 5. A lareira apagada. A cabana de Anya ficava em uma pequena clareira, onde a floresta sussurrante cedia espaço a um jardim selvagem e a um rio sinuoso.
Era um refúgio de paz, um santuário construído com madeira envelhecida e sabedoria. As videiras subiam pelas paredes e vasos de barro com ervas secas pendiam da varanda coberta. Normalmente, uma pluma de fumaça com cheiro de alecrim e pinho subia preguiçosamente da chaminé de pedra, um sinal de que a lareira estava acesa e o chá quente. Naquele dia, a chaminé estava fria. O ar estava imóvel e silencioso. O lobo emergiu da linha das árvores não como uma criatura da floresta, mas como uma sombra que se desprendia de outras sombras. Ele se moveu com uma paciência deliberada, seus olhos dourados absorvendo cada detalhe da cena. A porta fechada, as janelas com venezianas de madeira, a ausência de fumaça, a quietude. Ele podia sentir o cheiro da velha no ar, um odor de linho, ervas secas e a fragrância fraca e doentia da enfermidade. Era o cheiro de uma presa fácil. Ele se aproximou da porta de carvalho maciço, suas patas não fazendo mais som no chão coberto de folhas do que a queda de uma pena. Ele se ergueu sobre as patas traseiras, uma transformação sinistra que o tornou terrivelmente alto, quase humanoide. Com uma garra dianteira, ele bateu na porta, não com a força de uma fera, mas com a cadência suave e ritmada de um visitante. Toque, toque, toque. Dentro da cabana, Anya estava deitada em sua cama, envolta em um cobertor de lã grossa. A tosse a havia exaurido, deixando seus pulmões em chamas e seus membros pesados como chumbo. Ela ouviu as batidas e franziu a testa. Era cedo demais para Elara. Sua neta era pontual e o sol ainda não havia alcançado o ponto mais alto no céu. "Quem é?" ela chamou, a voz rouca e frágil. Do lado de fora, o lobo sorriu, um movimento que não alcançou seus olhos. Ele modulou sua voz, suavizando a ressonância grave, afinando-a para imitar o timbre de uma jovem. Foi uma personificação imperfeita, mas astuta. "Sou eu, vovó!" A voz soou do outro lado da porta, um pouco abafada, como se a menina estivesse com frio. "É a Elara. Trouxe pães e remédios para a senhora. Por favor, abra a porta." Anya sentiu uma pontada de desconfiança. Havia algo estranho com a voz. Era aguda demais em alguns pontos, profunda demais em outros, e havia uma estranha falta de ar, como se as palavras fossem forçadas. Elara nunca soara assim, nem mesmo quando estava resfriada. A sabedoria de uma vida inteira passada lendo os sinais sutis da natureza a colocou em alerta. A floresta ensinara a ela que as coisas que tentam se parecer com o que não são costumam ser as mais perigosas. "Sua voz está tão diferente, minha querida", disse Anya, sentando-se lentamente na cama, o coração começando a bater um pouco mais rápido. "Por que soa tão grossa hoje?" Houve uma pausa do lado de fora. O lobo percebeu seu erro. A velha era mais astuta do que ele previra. Ele precisava de uma desculpa melhor, algo que aplacasse a dúvida. "Oh, vovó", a voz respondeu, agora com um tom lamentoso e convincente. "Peguei um resfriado terrível no caminho. A garganta dói tanto. Por favor, deixe-me entrar. Estou com frio e cansada, e a cesta está tão pesada." A desculpa era plausível. A pena e a preocupação lutaram contra a intuição de Anya. Talvez ela estivesse apenas sendo paranoica, sua mente enfraquecida pela febre. A imagem de sua neta doente e com frio, parada do lado de fora, foi o suficiente para corroer sua cautela. "Claro, minha querida." "A porta não está trancada, apenas encostada. Empurre e entre", disse ela, recostando-se nos travesseiros. Do lado de fora, o triunfo brilhou nos olhos. Empurre e entre. A permissão fora dada. A presa convidara o predador a entrar em sua toca. Ele baixou-se novamente sobre as 4 patas e empurrou a porta com o focinho. A madeira rangeu ao se abrir, revelando o interior escuro e aconchegante da cabana. O cheiro de doença era mais forte ali dentro, misturado com o aroma de lavanda e camomila. Aninha, na cama, apertou os olhos para enxergar melhor na penumbra. O que ela viu não foi sua neta.
Foi uma silhueta enorme e escura que bloqueava a luz da porta, uma forma que não pertencia àquele lugar. O medo, frio e absoluto, a paralisou. Ela abriu a boca para gritar, mas o som morreu em sua garganta quando os 2 pontos de ouro líquido se fixaram nela. Que olhos grandes você tem, ela sussurrou, as palavras do conto de Ninar de sua própria infância vindo à sua mente como uma prece inútil. O lobo deu um passo para dentro, a porta se fechando atrás dele com um clique suave. Para te ver melhor, minha querida, ele rosnou, a voz agora retornando ao seu tom verdadeiro, um trovão baixo e aterrorizante. Antes que Anya pudesse reagir, ele cruzou o pequeno cômodo em 2 saltos silenciosos. A última coisa que a velha herborista viu foi um abismo de dentes brancos e afiados se abrindo para engoli-la. Mas em seu último ato de resistência, enquanto a escuridão a tomava, sua mão frágil e trêmula derrubou um pequeno vaso de cerâmica do criado mudo. Dentro dele não havia flores, mas sim um ramo de beladona. A beladona, uma planta que todo herborista sabe que nunca deve ser mantida dentro de casa, a menos que seja um aviso, um sinal sutil e desesperado, deixado para quem soubesse ler a linguagem das folhas. Capítulo 6. As pegadas do arrependimento. Para Elara, a floresta se transformara de um sonho encantado em uma prisão de pesadelo. Cada galho que arranhava seu rosto, cada pedra que a fazia tropeçar, parecia ser uma manifestação física de seu erro. O ar, antes perfumado e doce, agora parecia rarefeito e difícil de respirar. O único som era o de sua própria respiração ofegante e o martelar frenético de seu coração contra as costelas. As palavras do lobo ecoavam em sua mente, não mais como uma tentação, mas como uma cruel zombaria. Que história você quer contar à sua avó? A história que se formava agora era uma de horror e arrependimento. Ela finalmente conseguiu encontrar o caminho de volta para a trilha principal. A visão do caminho familiar, largo e batido, deveria ter sido um alívio, mas só serviu para aumentar seu pânico. Ela podia ver agora, com uma clareza terrível, as pegadas. Eram enormes, muito maiores do que as de qualquer lobo comum, impressas profundamente na terra macia. E elas apontavam em uma única direção, a da cabana de sua avó. Ele não havia perdido tempo, ele não havia hesitado. Enquanto ela colhia flores inúteis, ele corria para seu destino. A culpa a impulsionou para a frente com uma nova urgência. Ela correu, ignorando a dor aguda em seus pulmões e as pernas que protestavam. O capuz vermelho, antes um símbolo de conforto e memória, agora parecia um farol, uma bandeira de sua tolice para que toda a floresta visse. A cesta balançava descontroladamente, e os pães e frascos de remédio se chocavam, um lembrete inútil dos cuidados que ela deveria ter tido. O sol já passara do seu zênite, e as sombras começavam a se alongar quando ela finalmente irrompeu na clareira. A visão que a recebeu fez seu sangue gelar. A cabana de sua avó, normalmente um farol de calor e vida, parecia desolada. O jardim, sempre tão bem cuidado, estava revirado em um ponto, como se algo pesado tivesse passado por ali com pressa. A porta, que Anya sempre mantinha fechada, mas destrancada, estava ligeiramente entreaberta, uma fenda escura convidando ao pavor. E o silêncio. Era o mesmo silêncio pesado e expectante que ela sentira na floresta antes de encontrar o lobo. Não havia fumaça na chaminé, nenhum som de tosse ou de panela vindo de dentro. Apenas o zumbido de uma mosca solitária e o som distante do riacho, que agora soava como um lamento. "Vovó?" ela chamou, a voz fraca, quase inaudível. Nenhuma resposta. Com as pernas tremendo, ela se aproximou da varanda. A cesta escorregou de seus dedos e caiu no chão com um baque surdo. Um dos frascos de remédio se quebrou e o cheiro forte de valeriana subiu no ar. Um aroma de cura em um lugar onde algo terrível havia acontecido. Ela colocou a mão na porta de carvalho. A madeira estava fria ao toque.
Cada instinto lhe dizia para fugir, para correr de volta para a vila e buscar Kael, mas a imagem de sua avó, doente e indefesa, a forçou a continuar. Ela precisava saber. Ela empurrou a porta. O rangido das dobradiças foi o som mais alto que ela ouvira em minutos, um protesto agudo contra a violação. O interior da cabana estava mergulhado na penumbra, pois as venezianas estavam quase todas fechadas. O fogo na lareira estava morto, reduzido a cinzas frias. Um cheiro estranho pairava no ar, um odor metálico e almiscarado por baixo do aroma familiar de ervas secas. Era o cheiro de um predador. Seus olhos levaram um momento para se ajustar. Ela viu a cadeira de balanço vazia, o tear silencioso no canto. E então, seu olhar se voltou para a cama. Havia uma forma sobre os cobertores, um vulto grande e imóvel. "Vovó?", sussurrou Elara, dando um passo hesitante para dentro. "Sou eu, a Elara. Eu me atrasei, desculpe." A forma na cama se mexeu levemente. "Entre, minha querida", respondeu uma voz. A voz a paralisou. Era a mesma voz que ela ouvira vindo da porta. A voz doente que convencera a Anya a abrir. Era grossa, distorcida e fundamentalmente errada. O medo, que até então fora uma onda, tornou-se um oceano que a afogou. Ela estava em uma armadilha e a porta acabara de se fechar atrás dela. Seus olhos, agora totalmente adaptados à escuridão, varreram o chão e notaram algo. Perto do criado mudo, cacos de cerâmica e um ramo de folhas escuras e bagas negras estavam espalhados. Bela dona. Sua avó lhe ensinara. Uma planta mortal, um veneno, um aviso. O último e desesperado sinal da mulher mais sábia que ela conhecia. O sinal estava ali, e agora ela conseguia lê-lo. Mas era tarde demais. Capítulo 7. Que voz grossa você tem. O ar na cabana ficou tão denso que Elara sentiu que poderia mastigá-lo. Cada partícula de poeira suspensa na parca luz que entrava pelas frestas das venezianas parecia vibrar com uma tensão maligna. O cheiro almiscarado de predador estava mais forte agora, emanando da figura deitada na cama, um perfume de selvageria mal contida sob o fino véu da civilidade. A porta se fechara atrás dela com um clique suave, um som de finalidade que selou a cabana como um túmulo. O medo de Elara era uma coisa viva, uma criatura de gelo se contorcendo em seu estômago e subindo por sua garganta. Mas por baixo do terror, uma faísca de raiva e da sabedoria de sua avó começou a queimar. O ramo de beladona no chão não era apenas um aviso, era um chamado à inteligência, um último ensinamento. Sua avó não havia morrido passivamente. Ela havia lutado da maneira que sabia, com símbolos e conhecimento. Elara não podia deixar que esse último ato fosse em vão. Ela não podia simplesmente gritar e morrer. Ela precisava de tempo, precisava de uma chance. E assim, ela começou o jogo. "Vovó", disse ela, forçando a voz a sair firme, embora tremesse como uma folha na tempestade. Ela deu um passo hesitante para mais perto da cama, o rangido da tábua do assoalho soando como um tiro no silêncio mortal. "A senhora não parece bem. Está tudo tão escuro aqui dentro. Por que não abriu as janelas para deixar o sol entrar?" A figura sob os cobertores se mexeu, um movimento lento e pesado. A touca de dormir de sua avó, com suas rendas delicadas, estava puxada para baixo, obscurecendo a maior parte do rosto na penumbra. Apenas o contorno de um focinho longo era vagamente visível. "Meus olhos estão sensíveis hoje, querida", a voz grossa e arrastada respondeu. A falsidade era tão palpável que chegava a ser sufocante. A luz forte os incomoda. "Aproxime-se, criança. Não consigo vê-la direito." Era um convite, uma ordem velada. Elara sabia que cada passo que dava em direção à cama era um passo em direção ao seu fim. Mas recuar agora significaria uma investida imediata. Ela precisava manter a farsa, por mais aterrorizante que fosse. Ela deu mais 2 passos, parando ao pé da cama de madeira.
Agora podia ver melhor. A forma sob os cobertores era grande demais, desproporcional. E os olhos que a observavam da sombra da touca, eles brilhavam. "Oh, vovó", disse Elara, sua voz agora um sussurro carregado de um pavor que ela mal conseguia disfarçar de preocupação. "Que olhos grandes a senhora tem!" A figura riu, um som baixo e gutural que fez o catre vibrar. "São para te ver melhor, minha cara." A resposta clássica, tirada de um conto infantil, soou obscena ainda daquela garganta. Era uma zombaria, um deleite cruel com o terror dela. Elara sentiu o suor frio escorrer por sua testa. Ela continuou, a mente correndo para encontrar uma maneira de se aproximar da porta, do atiçador de fogo na lareira, de qualquer coisa que pudesse ser uma arma. E que orelhas grandes a senhora tem", continuou ela, a voz falhando. Ela podia ver as pontas de 2 orelhas escuras e pontudas saindo dos lados da touca, rígidas e atentas. "São para te ouvir melhor, minha querida." A voz estava mais próxima agora, a figura parecendo se inclinar sutilmente para a frente sobre os lençóis. A criatura estava saboreando o momento, prolongando a agonia. Ele não queria apenas devorá-la, queria que ela soubesse, que sentisse o peso de seu erro, que se afogasse em seu próprio medo antes do fim. Elara engoliu em seco, o coração batendo descontroladamente contra sua caixa torácica, um tambor frenético anunciando a desgraça. Seus olhos dispararam para a lareira. O atiçador de ferro estava lá, apoiado contra as pedras. Longe demais. Ela nunca conseguiria chegar lá a tempo. Sua única esperança era a porta. Ela deu um passo lateral, fingindo estar se movendo para o lado da cama. "E que mãos enormes a senhora tem, vovó!" Com um movimento lento e deliberado, uma mão saiu de debaixo do cobertor. Não era uma mão. Era uma pata dianteira, massiva e coberta de pelos escuros, com garras negras e curvas que brilhavam suavemente na penumbra. As garras flexionaram, arranhando o tecido do cobertor. "São para te abraçar melhor, meu bem." O rosnado era inconfundível agora, a pretensão de civilidade se desfazendo como um pano podre. O jogo estava quase no fim. A tensão na sala era insuportável, uma corda esticada até o ponto de ruptura. Ela sabia que tinha apenas mais uma pergunta, mais uma resposta, antes que a farsa terminasse em uma explosão de violência. Sua mente gritava para que ela corresse, mas seus pés estavam pregados no chão pelo terror. Ela recuou um passo, o movimento quebrando o feitiço. A criatura na cama percebeu a mudança. O jogo acabara. E... "Vovó?" A pergunta de Elara saiu como um grito sufocado, a última peça do ritual. "Que boca imensa a senhora tem!" Com um rugido que fez as paredes da cabana tremerem, o lobo explodiu de debaixo dos cobertores. A touca de dormir voou, revelando a cabeça massiva, os olhos dourados ardendo com uma fome assassina e as presas brancas como adagas. Ele não era mais um ator em uma peça macabra, era a personificação da morte violenta. "É para te devorar melhor!" O grito bestial ecoou no pequeno espaço, enquanto ele se lançava da cama, um borrão de pelo escuro e dentes. O tempo pareceu desacelerar para Elara. Ela viu as garras se estendendo, sentiu o ar quente e fétido de sua respiração em seu rosto. O instinto de sobrevivência finalmente quebrou sua paralisia. Ela se jogou para trás, tropeçando e caindo com força no chão de madeira. No mesmo instante, ela abriu a boca e soltou um grito. Não foi um grito de medo, mas um grito de puro e primordial terror. Um som agudo e penetrante que rasgou o silêncio da clareira, atravessou as árvores e ecoou pela floresta. Era um grito por sua vida, pela vida de sua avó, um grito contra a escuridão que estava prestes a engoli-la. O lobo pousou exatamente onde ela estivera um segundo antes, suas garras arranhando profundamente as tábuas do assoalho. Ele se virou para ela no chão, um rosnado baixo e triunfante vibrando em seu peito.
Não havia para onde correr. O ataque era iminente. O grito de Elara foi abruptamente cortado quando a sombra da fera caiu sobre ela. Capítulo 8. O eco do machado e a salvação. O grito de Elara foi como uma pedra atirada na superfície calma e silenciosa da floresta sussurrante. Ele viajou, agudo e desesperado, para além da clareira, cortando o ar entre os troncos das árvores antigas. A maioria dos animais que o ouviu apenas se encolheu mais fundo em suas tocas, reconhecendo-o pelo que era, o som de uma morte iminente. Mas para um homem, aquele som era um chamado, uma sirene que acendeu um fogo gelado em suas veias. Kael não estava passeando, ele estava caçando. A história dos rastros incomuns que ele contara a Elara e sua mãe não era um mero aviso, mas o início de uma investigação. O desaparecimento de 2 ovelhas da extremidade da vila, levadas sem deixar rastro, e os relatos de um lenhador que jurou ter visto uma sombra do tamanho de um bezerro se movendo na orla da floresta, haviam colocado o caçador em estado de alerta máximo. Ele não acreditava em coincidências. Ele seguia os rastros há mais de 1 hora, seu machado de caça, uma ferramenta perfeitamente equilibrada com um cabo de freixo polido pelo uso e uma lâmina afiada como navalha em sua mão. As pegadas eram exatamente como ele temia, enormes, profundas e inteligentes. Elas não seguiam a lógica de um animal selvagem comum. Elas se sobrepunham a outras trilhas, usavam o leito de riachos rasos para esconder seu cheiro e, o mais perturbador de tudo, seguiam com uma precisão sinistra a trilha principal que leva diretamente à cabana de Anya. Quando viu as pegadas menores e delicadas de Elara se juntarem à trilha e depois se desviarem para um caminho secundário quase invisível, seu coração de pedra deu um salto de puro pavor. Ele soube com uma certeza terrível que a menina havia sido enganada. Ele apressou o passo, o trote de um homem acostumado a se mover rapidamente pela floresta, e foi então que o grito chegou até ele. Não havia dúvida a quem pertencia. Kael começou a correr, não mais um caçador seguindo uma presa, mas um guardião correndo contra a própria morte. Os galhos açoitavam seu rosto, mas ele não sentia. Os pulmões queimavam em seu peito, mas ele os ignorava. A imagem da menina, com seu capuz vermelho e sua confiança juvenil, e a do seu pai, seu amigo, o homem a quem ele prometera silenciosamente cuidar de sua família, o impulsionavam para frente. Ele irrompeu na clareira no exato momento em que o lobo, em toda a sua fúria monstruosa, se lançava sobre Elara caída. Kael não hesitou. Não houve um grito de guerra, apenas ação pura e instintiva. Em um movimento fluido, ele arremessou seu machado. A arma girou no ar, um arco prateado de morte, e atingiu a criatura na anca traseira com um baque surdo e doentio. A lâmina afundou profundamente, cortando músculo e tendão. O lobo soltou um uivo de dor e fúria que fez os pássaros explodirem das árvores em um pânico cego. A dor o fez desviar seu ataque a Elara, e ele se virou, arrancando o machado da própria carne com as mandíbulas e o cuspindo para o lado. O sangue escuro jorrava da ferida, mas em vez de enfraquecê-lo, a dor pareceu apenas alimentar sua selvageria. Seus olhos dourados, antes focados na menina, agora se fixaram em Kael com um ódio antigo e assassino. Kael, por sua vez, já havia sacado sua faca de caça, uma lâmina longa e pesada que era quase uma espada curta. Ele se posicionou entre o lobo e Elara, um escudo de carne e osso. O confronto estava estabelecido. O homem e a fera, a civilização e a selvageria, o caçador e o monstro. "Levante-se, Elara, para trás de mim agora!" Kael rosnou, sem tirar os olhos da criatura. O lobo circulava-o, mancando visivelmente, mas ainda incrivelmente rápido. O sangue gotejava no chão de madeira, formando pequenas poças escuras. O caçador. A voz do lobo era um rosnado baixo e borbulhante, cheio de dor e desprezo. "Eu deveria ter cuidado de você primeiro." Kael não respondeu. Falar era um luxo que ele não podia pagar.
Ele observou os músculos da criatura se retesarem, o balançar da cauda, a forma como ela distribuía o peso para compensar a perna ferida. Era uma dança mortal, e o primeiro a cometer um erro seria o primeiro a morrer. Com um rugido, o lobo atacou. Não foi um salto desajeitado, mas uma investida baixa e rápida, visando as pernas de Kael. O caçador, esperando por isso, saltou para o lado, e a faca desceu em um arco, abrindo um longo talho no ombro da fera. O lobo uivou novamente, mas girou com uma agilidade surpreendente, e suas garras atingiram o braço de Kael, rasgando o couro de sua jaqueta e a carne por baixo em 4 sulcos paralelos e sangrentos. A dor aguda percorreu o braço de Kael, mas sua expressão não mudou. Ele recuou, colocando mais distância entre eles. O lobo estava ferido, mas sua força era sobrenatural. A batalha não seria vencida pela força bruta, mas pela astúcia. Enquanto a fera se preparava para um novo ataque, Kael chutou com força a perna de uma pequena mesa de madeira, fazendo-a tombar na frente do lobo. A criatura, momentaneamente distraída pelo obstáculo, hesitou. Foi a abertura que Kael precisava. Ele não atacou o lobo. Ele mergulhou para o lado, pegando o pesado atiçador de ferro da lareira. Agora ele tinha alcance. O lobo, percebendo a nova ameaça, saltou por cima da mesa caída com um rosnado de frustração. Ele se lançou no ar, as mandíbulas abertas, visando a garganta de Kael. O caçador não recuou. Ele se firmou, segurando o atiçador como uma lança curta, e o enfiou para cima, bem a tempo. A ponta de ferro encontrou a boca aberta do lobo, enfiando-se profundamente em sua garganta com um som horrível de cartilagem se partindo. Os olhos dourados da criatura se arregalaram em choque e dor. Seu corpo massivo colidiu com o de Kael, derrubando-o no chão. Por um momento, os dois ficaram emaranhados em uma confusão de membros, pelo e sangue. Kael sentiu o peso esmagador da fera sobre ele, o hálito de morte em seu rosto. Mas o golpe fora fatal. O lobo arqueou as costas em um espasmo final, um som gorgolhante escapando de sua garganta destruída. Então, com um último suspiro trêmulo, a luz nos olhos dourados se apagou, tornando-se opaca e sem vida. O grande corpo ficou inerte. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A única coisa que se ouvia era a respiração ofegante de Kael e o choro baixo e trêmulo de Elara, encolhida contra a parede. Kael empurrou o cadáver pesado para o lado e se levantou com dificuldade, o braço latejando de dor. Ele olhou para o monstro caído, para a destruição na pequena cabana e depois para Elara. Acabou, disse ele, a voz rouca. Mas ao olhar para a forma imóvel do lobo, uma suspeita terrível, uma lembrança de velhas lendas, tomou conta dele. Ele havia ouvido histórias de que esta criatura em particular não viajava sozinha. E o ventre do animal parecia anormalmente inchado, distendido. Com o rosto sério, ele pegou sua faca de caça. Não olhe, criança, disse ele a Elara, que o observava com olhos arregalados e cheios de lágrimas. Com movimentos precisos e práticos, ele abriu a barriga da fera. Não havia sangue e vísceras como seria de esperar, mas algo. Cuidadosamente, ele alargou a abertura e de dentro, para o choque e alívio de ambos, ele ajudou a sair a figura fraca, mas inconfundivelmente viva, de Anya. A velha herborista estava coberta por uma substância pegajosa e inconsciente, mas respirava. Engolida inteira, mas salva da morte pelo abraço protetor da escuridão. Kael a pegou nos braços, e Elara correu para o lado deles, tocando o rosto de sua avó, as lágrimas agora de alívio e culpa esmagadora. Eles estavam vivos, todos eles, salvos do coração da escuridão por um eco de machado e pela coragem de um caçador que honrou sua promessa. Capítulo 9. A cor da coragem. Os dias que se seguiram ao terror na cabana foram turvos e silenciosos, marcados pelo cheiro de bandagens e caldos de ervas. Kael levou Anya e Elara de volta para a vila do Ramo Sereno sob o manto da noite que se aproximava.
A visão do caçador, com o braço ensanguentado, carregando a herborista inconsciente enquanto uma Elara em estado de choque o seguia de perto, fez com que as portas se fechassem e as janelas se acendessem com luzes curiosas e assustadas por toda a vila. A mãe de Elara os recebeu com um grito que era uma mistura de alívio e angústia, e a pequena casa tornou-se um hospital improvisado. Anya despertou no dia seguinte. Sua recuperação foi lenta, mais uma jornada de volta da alma do que do corpo. A escuridão e o confinamento dentro do lobo a haviam deixado terrivelmente fraca, mas sua resiliência, forjada por décadas de comunhão com a natureza, era profunda. Ela passava horas em silêncio, o olhar perdido no teto, como se estivesse remapeando o mundo em sua mente. Quando finalmente falou, sua voz era um sussurro frágil, mas suas palavras foram para Elara, que se sentava ao seu lado dia e noite, o rosto pálido e marcado pela culpa. A floresta ensina, disse Anya, sua mão enrugada encontrando a da neta. E às vezes, suas lições mais importantes são as mais cruéis. Você aprendeu, minha criança? Elara apenas assentiu, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. A culpa era um fardo pesado em seus ombros. Cada vez que fechava os olhos, via os olhos dourados do lobo, ouvia sua voz sedutora, sentia o terror paralisante da revelação. Ela via a bela dona no chão da cabana e compreendia o preço de sua desobediência. Não havia palavras que pudessem expressar o abismo de seu arrependimento. Kael também estava se recuperando. Os cortes em seu braço eram profundos, mas limpos pela mãe de Elara, uma curandeira habilidosa por direito próprio. Ele se tornou uma presença constante na casa. Ele consertou a porta quebrada da cabana de Anya, afiou suas ferramentas de jardim e garantiu que a pilha de lenha estivesse sempre alta. Ele não falou sobre o que aconteceu na floresta. Não havia necessidade. Seus olhos cinzentos, quando encontravam os de Elara, não continham acusação, mas sim uma compreensão sombria, o reconhecimento de um sobrevivente para outro. Ele a tratava não mais como uma criança a ser protegida, mas como alguém que havia olhado para a escuridão e, de alguma forma, retornado. A notícia do lobo se espalhou pela vila como fogo em palha seca. Kael, com a ajuda de outros homens, arrastou a carcaça da floresta. Vê-la à luz do dia era ainda mais chocante. Era uma monstruosidade, uma aberração da natureza, cujo tamanho e ferocidade confirmavam que as velhas lendas eram mais do que apenas histórias. A pele foi queimada em uma grande pira no centro da vila, o fogo crepitando alto na noite, como se estivesse purificando o próprio ar do mal que a criatura representava. Para os aldeões, a ameaça havia terminado. A sombra recuara. Mas para Elara, a sombra agora vivia dentro dela. Ela não tinha mais pesadelos com o lobo. Seus pesadelos eram sobre sua própria escolha na bifurcação da trilha. A floresta, seu segundo lar, agora parecia um lugar estranho e ameaçador. O canto de um pássaro o a fazia estremecer. O farfalhar das folhas soava como passos furtivos. Seu capuz vermelho ficou guardado em um baú de madeira por semanas. Olhar para ele era como olhar para um espelho de sua ingenuidade. A cor vibrante que um dia representava o amor de seu pai, agora parecia a cor do perigo, do sangue e da vergonha. Foi sua avó, agora forte o suficiente para se sentar em uma cadeira perto da janela, que finalmente abordou o assunto. A cor não tem culpa, Elara, disse Anya, observando a neta traçar padrões inexistentes na mesa de madeira. O vermelho pode ser a cor do sangue derramado, mas também é a cor do coração que bate, da amora madura, do sol ao amanhecer. É a cor da vida, da coragem. Ela olhou para Elara, seus olhos claros e cheios de uma nova sabedoria. Você cometeu um erro terrível, movida por amor e curiosidade. A criatura usou o que havia de melhor em você contra você mesma. A culpa que você sente é a prova de sua bondade, mas deixar que ela a consuma seria a vitória final do lobo. Você sobreviveu. Eu sobrevivi. Kael sobreviveu. Honre isso. As palavras de Anya foram como uma chave, destrancando algo dentro de Elara.
Naquela noite, ela abriu o baú e pegou o capuz. O tecido de lã estava macio e familiar em suas mãos. Ela o vestiu, amarrando as fitas sobre o queixo. Mas quando se olhou no pequeno espelho de prata de sua mãe, a menina que a encarou de volta não era a mesma. Seus olhos, antes cheios de uma confiança despreocupada, agora continham uma profundidade que a fazia parecer mais velha. A inocência se fora, substituída por uma consciência pesada, mas firme. Alguns dias depois, com a cesta na mão, desta vez cheia de comida para Kael, como um agradecimento silencioso, Elara caminhou até a orla da floresta sussurrante. Ela não entrou, apenas ficou ali, no limiar entre a segurança da vila e o mundo selvagem que quase a destruíra. O vento soprava suavemente, trazendo os cheiros familiares de pinho e terra úmida. Ela não sentia mais o terror paralisante de antes, nem a curiosidade imprudente de outrora. Em seu lugar, havia um profundo e recém-descoberto respeito. A floresta não era boa nem má, ela simplesmente era. Um lugar de beleza estonteante e perigo mortal, de segredos e lições, onde a vida e a morte dançavam em um ciclo eterno. Ela compreendeu finalmente o que seu pai e Kael tentaram lhe ensinar. A floresta não exige medo, exige sabedoria. O capuz vermelho em seus ombros não era mais um santuário para se esconder. Tornou-se sua armadura. Um lembrete constante de sua falha, mas também de sua sobrevivência. Era um símbolo não da menina ingênua que se desviou do caminho, mas da jovem mulher que encontrou o caminho de volta, marcada por cicatrizes, mas inteira. Ela se virou e caminhou de volta para a vila, seus passos firmes no chão. O sol da tarde bateu em seu capuz, fazendo-o brilhar como uma brasa viva. Chapeuzinho Vermelho não era mais apenas um apelido, era um título. Um que ela havia conquistado a um preço terrível e que usaria pelo resto de sua vida. Não como uma marca de vergonha, mas como um emblema da cor da coragem.